A fala do Dr. Rodrigo, para mim, foi muito significativa porque ele falou de liberdade individual. E eu acho que o que nós precisamos aqui no nosso país é resgatar essa liberdade individual que foi perdida ao longo do tempo e vem sendo perdida. E quando você fala que 9 em 10 países possuem candidaturas independentes, a gente tem que perguntar por que o nosso país não caminhou nesse sentido nos últimos anos. E aí eu vou pegar a fala do Dr. Marcos, mas eu gostaria de fazer um contraponto. Você fez uma fala que me incomodou um pouco, porque você falou que candidatura independente, de certa forma, representava um interesse individual ou mais pessoal. E o que eu tenho visto aqui, eu sou deputada nova, é meu primeiro mandato, é justamente o contrário. Nós temos 35 partidos que não têm ideologia clara, que não representam, em sua maioria, ninguém. Tanto assim que você vê um deputado transitar um jogo de cadeiras, e isso é uma coisa muito triste. Os partidos não representam o coletivo, eles representam o interesse de seus dirigentes e de seus donos. E o triste, aí você vai ficar muito triste mesmo, porque eu vejo muitos deputados de joelhos, sim, com pires na mão, sim, para não sair da comissão tal, para não ser banido ali, para não deixar de receber o fundo eleitoral. Então, isso é muito triste e não tem nada a ver com ideologia. Há uma manipulação, sim. Então, infelizmente, esses partidos que deveriam representar esse coletivo, essa maneira de construir uma sociedade melhor, não é isso que acontece. O Brasil está na mão dos donos dos partidos que mandam em tudo, decidem o que vai ser votado, como vai ser votado, o que vai ser votado. Basta ver o descalabro da CMO, que já foi falado aqui, de aumentar o fundo eleitoral para 3 bilhões e 700 milhões de reais para fazer campanha eleitoral em um país que tem problemas sérios de saúde, de segurança, de habitação, de saneamento. Isso é uma vergonha. Então eu digo, não estão representando a população brasileira. E agora, gostaria de fazer uma pergunta para todos da mesa. Eu gostaria de saber como são, vocês que estudam o tema, como os modelos nos outros países que há de candidatura independente. Se houve diminuição do número de partidos, se eles têm remuneração pública, fundo eleitoral, fundo partidário, se a gente joga no modelo brasileiro, se o candidato independente tem obrigatoriamente que cumprir o quociente eleitoral, e quem fica com a cadeira em caso de desistência, caso ele deixe o cargo? Eu não sou contrário à candidatura independente. A comissão, ela se fez contrária à PEC, porque apenas e tão somente, de forma tópica, alterava uma disposição constitucional e que não resolve de forma cartorária a situação. E se os partidos, eles estão dentro do que foi posto por esta casa, estabelecidos a se fortalecer, é positivo que se puna, que se judicialize esses estados e coisas que foram retratados nesse parlamento, e é necessário que seja investigado nas instâncias judiciais. Mas o que a comissão ela é contrária é a esta PEC como está, porque tem que mudar fundo partidário, tem que saber como será tempo de televisão, como será a representatividade nesse parlamento, porque senão fica como os deputados que se desfiliam, ficam sem partidos, ficam dormitando em torno de tudo isso. É preciso mudar tudo. Para que se estabeleça a lista cívica, é preciso mudar todo o sistema. É preciso estabelecer nesta casa a forma... E isso para nível de parlamento. Para nível do executivo é mais fácil, porque em nível do executivo tem que só se implementar a questão de fundo partidário, questão de tempo de televisão. Mas o funcionamento dessa casa, ela se funciona pela maioria e minoria, estabelecida pelos partidos. Nos Estados Unidos foram candidatos contra Hillary Clinton e Donald Trump 1.600 candidatos à presidência dos Estados Unidos. Portanto, com a tecnologia e as urnas eletrônicas, todos esses assuntos são assuntos absolutamente superáveis. Essas tecnicalidades. O que está posto aqui é a liberdade individual. E aí, por que a candidatura independente melhora os partidos? Por que a candidatura independente reforça os partidos? Pelo efeito ético das candidaturas independentes. E vamos ao exemplo de Donald Trump. Independente de gostarmos ou não de Donald Trump, não é um juízo de valor sobre ele, é sobre o fato. Num determinado momento da campanha norte-americana, a elite, a cúpula do Partido Republicano, quis impor Jeb Bush. Porque Jeb Bush era um candidato mais afinado com a cúpula partidária. O que Donald Trump fez? Donald Trump disse,
Se impuserem Jeb Bush, eu saio do Partido Republicano e venho de modo independente. A cúpula do Partido Republicano fez o quê? Lembrando que no passado Ross Perot rachou a base eleitoral do Partido Republicano e entregaram de bandeja a presidência dos Estados Unidos a Bill Clinton, a cúpula do Partido Republicano se recolheu e permitiu que as bases escolhessem. Portanto, quando nós quebramos o monopólio do cacique político, nós não estamos destruindo o partido. Muito pelo contrário, nós estamos tirando o poder da cúpula para a base partidária. Se Vossa Excelência tiver legitimidade com a base do seu partido, Vossa Excelência será o candidato. Porque onde há candidatura independente não existe o candidato poste. Porque a cúpula não impõe, o candidato sempre surge da base. E isso é o que fortalece o partido político, o respeito às bases e às estruturas de aliança. Portanto, não há medida mais interessante para fortalecermos os partidos políticos do que adotarmos as candidaturas independentes. Segundo ponto, deputada, os arranjos são os mais variados possíveis. Em determinados países, a candidatura independente ela é admitida para cargos majoritários. Em determinados países, ela é admitida para cargos proporcionais. E em alguns países, ela é admitida para proporcionais e majoritários. Com relação à temática da candidatura e a respeito do financiamento, a despeito de a candidatura independente não ter que ser decidida por conta de um financiamento, e sim por conta da liberdade individual, isso é que é o elemento fundante, mas nós temos diferentes sistemas no mundo. Nós temos sistemas em que o candidato independente ele concorre sem qualquer financiamento público, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, e existem sistemas em que se faz o quê? O governo, enfim, destina um determinado volume de recursos para os candidatos independentes. E aí, aquele volume de recurso não é elástico, ele é rateado. Se existir um candidato, 10 candidatos, 1.000 candidatos independentes, o que haverá é um prorata daquele valor. Então, por exemplo, ao contrário dos Estados Unidos, a Alemanha, ela estabelece um financiamento, porque há um financiamento público das campanhas. Por fim, respondendo a Vossa Excelência no que se refere ao destino dos votos. Como é que funciona a lista cívica na maior parte dos países europeus? Se emula, a lista cívica, na verdade, é um modo pelo qual se vai emular um partido político. Um abstrato partido político, ou seja, de um lado nós temos aqueles que são registrados pelos partidos políticos e o cálculo do quociente eleitoral será feito como temos aqui. Todos os outros que não adentraram a partidos inscrevem os seus nomes nas listas cívicas. E aí se fará o cálculo do quociente eleitoral com base nos respectivos candidatos independentes, com a mesma matemática que se faz para o cálculo dos partidos. Portanto, não existem, data máxima vênia, não existem alterações radicais a serem feitas. A candidatura independente, ela é absolutamente simples de ser feita na candidatura majoritária, porque ganha quem fizer mais voto. Então, as mudanças legislativas na legislação infraconstitucional são muito poucas, e do ponto de vista das proporcionais, o que precisa ser feito é a regulamentação dessa lista cívica, o que também não é nada exótico ou diferente. Se percebe de uma forma muito clara, pelo que os senhores disseram, que a candidatura avulsa não é solução. É um paliativo possível, talvez, para os problemas dos partidos. Ajuda a combater os defeitos que os partidos têm, mas não é a solução, porque todo mundo que comentou isso trouxe juntamente o problema do financiamento público, trouxe o problema da crise dos partidos, que aí nos remeteria a uma mudança de sistema eleitoral. Porque se eu falo em crise partidária, eu não posso esquecer que eu tenho um sistema que
cujo todos os parlamentares que estão aqui chegam nesta casa por meio de uma votação proporcional que é centrada em partido político e existe para partido político por lista que pode ser aberta ou fechada. Mas o nosso sistema proporcional ele é feito para listas partidárias. Então, eu deveria repensar o sistema partidário para combater eventuais mazelas dos partidos políticos. E vamos além ainda. Se trouxe, então, a ideia de partidos regionais, que faz falta também. E vejam, ao falar de candidatura avulsa, nós trouxemos problemas muito mais complexos, que nos levam à necessidade de uma reforma política mais ampla e que necessariamente é algo muito mais difícil. Então, ok, vamos atacando os problemas pouco a pouco.